principais termos de um contrato bancário. Tomador de crédito é a pessoa ou entidade que solicita o empréstimo ou financiamento ao banco, ou seja, quem está pedindo o dinheiro emprestado. Valor principal é o montante total do empréstimo ou financiamento, ou seja, a quantia que está sendo emprestada pelo banco ao tomador. Taxa de juros é o custo do dinheiro emprestado. É a porcentagem que o banco cobra sobre o valor principal como compensação pelo empréstimo. Pode ser expressa como uma taxa fixa ou variável. Prazo é o período de tempo durante o qual o empréstimo será pago de volta. É o período em que o tomador deve fazer os pagamentos ao banco para quitar o empréstimo. Parcelas são os pagamentos regulares que o tomador faz ao banco ao longo do prazo estipulado para quitar o empréstimo. Cada parcela inclui uma parte do valor principal e os juros correspondentes. Custo efetivo total. CET é o custo total do empréstimo, incluindo todos os encargos, taxas e despesas relacionadas à operação. Representa o custo real do crédito ao consumidor. Seguro prestamista é um seguro opcional que pode ser contratado junto com o empréstimo ou financiamento para proteger o tomador e ou sua família em caso de eventos como morte, invalidez ou desemprego involuntário, garantindo a quitação da dívida. Encargos e tarifas são as taxas cobradas pelo banco pela prestação de serviços relacionados ao empréstimo ou financiamento, como taxas de abertura de crédito, de cadastro, de avaliação de garantias, entre outras. Garantias são bens ou direitos que o tomador oferece ao banco como garantia de pagamento do empréstimo. Podem ser bens móveis, como veículos, ou imóveis, como casas. Inadimplência é quando o tomador não cumpre com as obrigações de pagamento do empréstimo, deixando de pagar as parcelas conforme o acordado no contrato. Isso pode resultar em penalidades, como cobrança de juros adicionais e inclusão do nome do tomador em órgãos de proteção ao crédito. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto federal cobrado sobre diversas operações financeiras, incluindo empréstimos e financiamentos. A alíquota do IOF pode variar de acordo com o tipo de operação e o prazo do contrato. Geralmente, o IOF é cobrado no ato da contratação do empréstimo ou financiamento e pode ser adicionado ao valor financiado ou pago à vista. Tabela Price é um sistema de amortização utilizado em financiamentos de longo prazo, como empréstimos imobiliários, no qual as parcelas são fixas ao longo do tempo, porém a composição entre juros e amortização do principal varia. No início do contrato, a maior parte da parcela é composta por juros, enquanto ao longo do tempo a proporção de amortização do principal aumenta. Sistema de amortização constante. SAC é outro sistema de amortização comumente utilizado em financiamentos, no qual o valor da amortização do principal é constante em cada período, enquanto os juros diminuem ao longo do tempo à medida que o saldo devedor é reduzido. Data de vencimento é a data em que cada parcela do empréstimo ou financiamento deve ser paga. Geralmente, as parcelas vencem em intervalos regulares, como mensalmente, trimestralmente ou anualmente, dependendo das condições contratuais. Renegociação é o processo de revisão e ajuste das condições de um contrato bancário, geralmente realizado quando o tomador enfrenta dificuldades financeiras para cumprir com as obrigações estabelecidas no contrato original. A renegociação pode envolver a alteração do prazo, das taxas de juros ou de outras condições do contrato para torná-lo mais adequado à situação financeira do tomador. Amortização é o processo de pagamento do valor principal do empréstimo ao longo do tempo, por meio das parcelas. Cada parcela paga reduz o saldo devedor. Tabela de amortização é uma tabela que mostra a evolução do saldo devedor ao longo do tempo, detalhando o valor de cada parcela e como ela é dividida entre o pagamento dos juros e a amortização do principal. Carência é um período durante o qual o tomador de crédito não precisa começar a pagar as parcelas do empréstimo, mas os juros continuam sendo cobrados. Pode ser útil para dar um tempo para o tomador organizar suas finanças antes de começar a pagar o empréstimo. Cláusula de reajuste é uma disposição no contrato que estabelece as condições para possíveis reajustes das parcelas, como empréstimos com taxa de juros variável que podem ser ajustados de acordo com índices de mercado.
Multa por atraso é uma penalidade aplicada ao tomador de crédito caso ele atrase o pagamento de uma parcela, geralmente uma porcentagem do valor em atraso. Rescisão contratual é o término antecipado do contrato, que pode ocorrer por várias razões, como quitação antecipada do empréstimo, inadimplência grave por parte do tomador ou acordo entre as partes. Caução é um tipo de garantia em que o tomador oferece ao banco um bem como segurança pelo pagamento do empréstimo, mas diferente da hipoteca, o bem continua em posse do tomador. Esses são alguns dos termos mais comuns encontrados em contratos bancários.